Imagine por um instante, e se cada célula do seu corpo não fosse apenas um tijolo de carne, mas uma pequena antena, capaz de captar vibrações? E se certas frequências sonoras, invisíveis aos olhos, mas perceptíveis ao nível mais profundo da sua biologia, pudessem despertar um poder adormecido dentro de você? Um poder de regeneração, de cura, de equilíbrio perfeito? Parece ficção científica? Magia? Espiritualidade? E se eu te dissesse que, nos laboratórios mais avançados do mundo, e em estudos milenares, a ciência está começando a desvendar a verdade chocante por trás de algumas frequências de áudio específicas? Frequências que alguns chamam de frequências milagrosas? Prepare-se para uma jornada que vai além do que seus ouvidos podem perceber. Aqui, no Você Sabia, vamos mergulhar no fascinante e controverso mundo das frequências de cura, especialmente os misteriosos 432 Hz e o lendário 528 Hz. Conhecido como a frequência do milagre ou da reparação do DNA, vamos explorar a ciência por trás da ressonância, a história oculta da música, e as evidências e os debates sobre como o som pode sim influenciar a sua biologia, das células à mente. Você está pronto para sintonizar uma nova realidade? Porque o que você vai descobrir pode mudar para sempre a forma como você ouve o mundo e como seu corpo se cura. Comente agora. Você já ouviu falar dessas frequências? Acredita no poder do som? Gostou? Deixe seu like e inscreva-se no canal. A vibração é tudo, fundamentos da cura sonora narrador. Para entender as frequências de cura, precisamos primeiro abraçar um conceito fundamental. Tudo no universo é vibração. Desde as galáxias mais distantes até as menores partículas subatômicas, tudo vibra em uma frequência específica. Nosso corpo não é exceção. Nossas células, órgãos e até nosso DNA possuem frequências de ressonância. Pense em uma taça de cristal. Se você emitir uma nota musical em sua frequência de ressonância exata, a taça vibrará. Se a frequência for muito forte, ela pode até quebrar. Isso não é mágica, é física. O mesmo princípio se aplica ao corpo humano, mas de uma forma muito mais complexa e sutil. A ideia de que o som pode curar não é nova. Ela é, na verdade, milenar. Culturas antigas, desde os aborígenes australianos com seus didgerados, passando pelos monges tibetanos com seus cânticos e taças de canto, até os egípcios e gregos, todos usavam o som e a vibração em seus rituais de cura e meditação. Eles entendiam intuitivamente o poder da ressonância para restaurar o equilíbrio do corpo e da mente. O campo da cymatics, ou cimática, por exemplo, demonstra visualmente como as vibrações sonoras afetam a matéria. Pense em areia ou sal em uma placa vibratória. Conforme a frequência muda, a areia se organiza em padrões geométricos complexos e fascinantes. Se o som pode organizar matéria inanimada de formas tão belas e intrincadas, imagine o que ele pode fazer num sistema biológico dinâmico como seu corpo. A medicina moderna já utiliza vibrações de diversas formas. Ultrassom para quebrar pedras nos rins ou para criar imagens do corpo, terapia de ondas de choque para lesões musculares. Estes são exemplos de como a energia vibracional é aplicada terapeuticamente. Mas, e se existissem frequências específicas que fossem intrinsecamente harmoniosas com a nossa biologia, capazes de otimizar nossas funções celulares e até mesmo reparar danos? É aqui que entram os mistérios dos 432 Hz e 528 Hz, parte 2, a 432 Hz, menos a frequência da natureza e do coração narrador. Comecemos com os 432 Hz. Esta frequência, para muitos entusiastas e pesquisadores, é considerada a frequência da natureza, a ressonância do universo e a sintonia do coração. Por que 432 Hz? Os defensores argumentam que esta frequência está matematicamente alinhada com padrões encontrados na natureza, no corpo humano e no cosmos. Por exemplo, está relacionada à geometria sagrada e aos números da sequência de Fibonacci. A ressonância de Schumann, a frequência natural do campo eletromagnético da Terra, é próxima de 783 Hz, e múltiplos e submúltiplos dessa frequência são apontados como harmônicos com 432 Hz. Estudos e relatos anedóticos sugerem que a música afinada em 432 Hz é mais relaxante, calmante e natural para o ouvido humano, promovendo um senso de paz e bem-estar. Historicamente, antes do século XX, muitas músicas e instrumentos eram afinados mais próximos de 432 Hz, que essa foi a afinação padrão em civilizações antigas, e que grandes compositores como Verdi, e até mesmo
Stradivarius, usavam afinações próximas a essa. No entanto, em 1939, e formalmente em 1953, uma conferência internacional oficializou a afinação em 440 Hz como o padrão para a música ocidental. Os críticos da afinação em 440 Hz argumentam que essa frequência é não natural, mas tensa, e que pode gerar dissonância no corpo e na mente, contribuindo para ansiedade e estresse. Já a afinação em 432 Hz seria matematicamente consistente com os padrões do universo, promovendo um efeito mais orgânico e de aterramento. Que diz a ciência sobre 432 Hz? As pesquisas científicas sobre 432 Hz ainda são limitadas e, grande parte, preliminares. Mas há estudos promissores. Um estudo italiano de 2016, publicado no Journal of Integrative Cardiology, investigou os efeitos da música em 432 Hz versus 440 Hz na frequência cardíaca e pressão arterial de indivíduos. Os resultados sugeriram que a música em 432 Hz reduziu significativamente a frequência cardíaca e a pressão arterial, indicando um efeito relaxante e benéfico. Outros estudos menores e relatos de casos apontam para uma sensação de maior relax, menor estresse e até melhor qualidade do sono ao ouvir músicas nesta frequência. Ainda não há um consenso científico robusto, mas a ideia de que uma afinação específica pode ser mais harmoniosa com a biologia humana é fascinante e merece mais investigação. Seus defensores afirmam que 432 Hz sintoniza o corpo com a vibração universal, facilitando a cura e o equilíbrio. Parte 3. 528 Hz menos a frequência do milagre e da reparação do Dina narrador. Se 432 Hz é a frequência da natureza, 528 Hz leva a promessa da cura sonora a um nível ainda mais intrigante, conhecida como a frequência do milagre ou a frequência do amor. O 528 Hz é uma das 6 frequências antigas do solfejo, uma escala musical medieval que se acredita ter propriedades curativas e transformadoras. As frequências do solfejo foram redescobertas no século XX e incluem notas como 396 Hz, liberação do medo, 417J, mudança e desfaio 639J, conexão e relacionamentos, 741J, intuição e expressão, 852J, retorno à ordem espiritual e, claro, 528 Hz. O que torna 528 Hz tão especial, os proponentes desta frequência alegam que ela tem a capacidade de reparar o DNA. Esta é a afirmação mais audaciosa e, sei comprovada, a mais revolucionária. Pesquisadores como o Dr. Leonard Horowitz, um dos principais defensores do 528 Hz, sugerem que a energia vibracional do 528 Hz pode atuar diretamente na estrutura do DNA, promovendo sua reparação e regeneração. Promover a cura em nível celular. Além do DNA, acredita-se que o 528 Hz possa otimizar as funções celulares, revitalizar a energia vital do corpo e acelerar processos de cura, reduzir o estresse e a ansiedade, assim como o 432 Hz. O 528 Hz é associado a um profundo estado de relaxamento e paz, ajudando a acalmar a mente e o sistema nervoso, aumentar a consciência e a criatividade. Alguns alegam que ouvir 528 Hz pode abrir a mente para novas perspectivas, aumentar a intuição e estimular a criatividade. A ciência por trás do 528 Hz e o DNA. A alegação de que 528 Hz repara o DNA é o ponto mais controverso e o que mais gera ceticismo na comunidade científica tradicional. O DNA é uma molécula complexa. Embora saibamos que vibrações como as de luz UV podem danificar o DNA, a ideia de uma frequência sonora específica ser capaz de repará-lo é um salto significativo que exige provas rigorosas. No entanto, há algumas linhas de pesquisa emergentes e estudos in vitro fora do corpo vivo que começam a explorar as interações entre som, vibração e biologia molecular. Alguns pesquisadores estão investigando a possibilidade de que o DNA, por sua estrutura helicoidal, possa exibir propriedades de ressonância com certas frequências eletromagnéticas e, por extensão, sonoras. Estudos com células em laboratório têm mostrado que certas frequências podem influenciar a atividade celular, o crescimento e a expressão gênica. Embora o mecanismo exato e a aplicabilidade a frequências como 528 Hz ainda estejam sob investigação,
A pesquisa com biofótons, emissões de luz ultrassensíveis de organismos vivos, também explora a comunicação celular através de frequências e vibrações. É crucial destacar que a maioria das evidências sobre a reparação do DNA por 528 Hz ainda é anedótica ou baseada em estudos preliminares, muitas vezes não replicados em larga escala ou publicados em periódicos de alto impacto. O ceticismo é saudável e necessário para o avanço da ciência. No entanto, o fascínio por essa frequência persiste devido aos relatos de bem-estar, meditação profunda e uma sensação de cura sentida por muitos que a utilizam. E se o efeito for apenas um profundo relaxamento que permite ao corpo ativar seus próprios mecanismos naturais de cura, já seria um benefício extraordinário. Parte 4. Os debates e o ceticismo científico-narrador. Como esperado, o campo das frequências de cura, especialmente as afirmações mais grandiosas como a reparação do DNA, enfrenta um considerável ceticismo por parte da ciência convencional, e é importante abordar esses debates. Os principais pontos de ceticismo incluem falta de mecanismos comprovados, embora se saiba que o som pode afetar o corpo, ondas do choke, ultrassom, os mecanismos específicos pelos quais frequências como 432 Hz ou 528 Hz poderiam curar ou reparar o DNA em um organismo complexo como o humano não foram cientificamente estabelecidos ou replicados de forma conclusiva em estudos controlados e revisados por pares. Efeito placebo. O argumento forte é que qualquer benefício percebido pode ser atribuído ao efeito placebo. A crença de que uma frequência curadora está agindo no corpo pode por si só ativar mecanismos de autocura do cérebro, liberando endorfinas e reduzindo o estresse. Não subestime o poder do placebo. Ele é real e eficaz em muitas condições. Metodologia de pesquisa. Muitos dos estudos que apoiam as frequências de cura são pequenos, não cegos, ou seja, os participantes sabem o que estão recebendo, e não replicados. Para que uma afirmação seja considerada cientificamente válida, ela precisa passar por um rigoroso processo de revisão e replicabilidade por outros pesquisadores, vagueza das afirmações, termos como harmonizar com o universo ou energia vital são difíceis de quantificar e medir cientificamente, o que torna a pesquisa mais desafiadora e, para alguns, menos credível. A afinação de 440 Hz. A alegação de que 440 Hz é antinatural e prejudicial é frequentemente contestada. A escolha de 440 Hz como padrão foi baseada em critérios práticos e de padronização, não em uma conspiração para desarmonizar a humanidade. Diferentes culturas e épocas usaram diferentes afinações. A própria percepção humana de afinação e harmonia é culturalmente influenciada. No entanto, o ceticismo não significa que a pesquisa deva parar. Pelo contrário, Andhra Fumaka, pode haver fogo. As áreas de bioacústica, vibroacústica e medicina vibracional são campos de estudo emergentes que buscam compreender como o som e a vibração podem influenciar a biologia e a saúde. O fato de uma teoria ser controversa não a torna falsa, mas sim um convite para mais investigação e questionamento. O Você Sabia prospera justamente nesse território entre o conhecido e o desconhecido, entre o provável e o potencialmente revolucionário. Parte 5. Como você pode explorar o poder das frequências com cautela, narrador. Se você está intrigado e deseja explorar o potencial das frequências de cura para si mesmo, há várias maneiras de fazê-lo, sempre com uma mente aberta e uma dose de cautela. Lembre-se, a ciência ainda está no início de sua jornada para entender esses fenômenos complexos. E a experiência pessoal é uma parte importante da investigação. Ouça músicas e sons em 432 Hz e 528 Hz plataformas de streaming. Muitos artistas e produtores musicais oferecem faixas e álbuns especificamente sintonizados nessas frequências. Procure por música 432 Hz, meditação 528 Hz, solfejo 528 Hz no YouTube, Spotify ou plataformas dedicadas a sons de cura, música instrumental e natureza. Opte por músicas instrumentais, sons da natureza ou binaural beats, que combinam frequências para criar um terceiro tom no cérebro, sintonizados nessas frequências, para evitar o ruído das letras ou melodias que possam distrair fones do ouvido. De qualidade, para uma experiência mais imersiva e para garantir que você esteja realmente captando as frequências. Fones de ouvido de boa qualidade podem fazer a diferença. Pratique meditação e mindfulness com frequências. Use essas frequências como pano de fundo para suas sessões de meditação
O objetivo é relaxar a mente e permitir que o corpo entre em um estado de repouso, o que por si só já promove a cura e a regeneração. Concentre-se na respiração e na sensação das vibrações no seu corpo. Integrar em sua rotina diária. Ouça essas frequências durante o trabalho, se for um trabalho que permite concentração, durante a leitura, antes de dormir para melhorar a qualidade do sono, ou durante atividades relaxantes. A consistência pode ser a chave para perceber qualquer efeito. Esteja consciente e mantenha a mente aberta, mas crítica. Observe como você se sente. Há uma sensação de relaxamento, redução do estresse, melhoria no humor ou no sono. Não espere milagres instantâneos. O corpo e a mente são sistemas complexos, e a cura é um processo. Seja crítico em relação a afirmações exageradas. Use essas frequências como um complemento ao seu bem-estar, e não como um substituto para tratamentos médicos convencionais, especialmente em casos de doenças graves. A beleza da ciência reside em sua capacidade de explorar o desconhecido. As frequências de cura nos convidam a uma nova forma de pensar sobre a saúde, o som e a nossa própria vibração interna. A ideia de que uma simples frequência sonora pode ter o poder de curar o corpo humano, regenerar células e até reparar o DNA é sem dúvida fascinante. Enquanto a ciência convencional continua sua jornada para desvendar todos os segredos do som e da biologia, as frequências de 432 Hz e 528 Hz já ressoam profundamente com milhões de pessoas em busca de bem-estar, equilíbrio e uma conexão mais profunda com a natureza e com o próprio corpo. O universo é uma sinfonia de vibrações, e talvez a chave para nossa saúde e felicidade esteja em simplesmente aprender a sintonizar as frequências certas. O futuro da medicina pode estar ressoando em tons que mal começamos a ouvir. E agora, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre as frequências de cura? Você experimentaria 432 Hz ou 528 Hz? Você acredita que o som tem um poder maior do que a ciência tradicional reconhece? Comente abaixo suas experiências e perguntas. Vamos continuar essa conversa vibrante e cheia de descobertas. Se este vídeo te fez pensar diferente sobre o poder do som e da vibração, se ele abriu seus ouvidos para novas possibilidades de cura, dá like agora. Isso nos ajuda a espalhar essas informações surpreendentes para ainda mais. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que buscam métodos alternativos de bem-estar, ou que simplesmente adoram um bom mistério científico. E o mais importante, inscreva-se no canal Você Sabia e ative o sininho, para não perder nenhuma das nossas próximas explorações sobre os limites da ciência, os segredos do universo e as verdades ocultas que transformam sua vida. Sua jornada de sintonização e descoberta continua aqui. A sintonia perfeita está esperando por você.